Olá, bom dia! Vamos começar numa nova aula da nossa Escola Bíblica Dominical online da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Você é nosso convidado para estudarmos o livro de Gênesis na série No Princípio. Nós estamos estudando a vida dos patriarcas. Vamos orar? Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, esse estudo que vamos fazer, que possamos aprender, possamos compreender, possamos analisar na vida de Jacó aquilo que serve para a nossa vida, mas muito mais. Possamos compreender a história da salvação. Possamos compreender como o Senhor preparou os povos e as nações para a vinda do Messias e como esta vinda afeta a nossa vida hoje, quando abrimos a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ilumine, que a Tua graça esteja sobre nós e que nós possamos aprender muito com esse estudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estudamos na semana passada o capítulo, na verdade, não é bem um capítulo, mas nós estudamos a 21ª lição da história de Gênesis. Nós estamos fazendo uma verdadeira maratona no livro de Gênesis e agora estamos na parte que fala dos patriarcas. Já estudamos a vida de Abraão, de Isaac, e agora estamos no ciclo de Jacó. A gente percebeu que a partir do capítulo 12 nós temos a apresentação dos patriarcas em ciclos que vão se concatenando uns aos outros à medida em que a promessa feita a Abraão passa para Isaac, passa para Jacó, e Deus vai concretizando essa promessa de que daria a Abraão um descendente, daria a Abraão e a Isaac e a sua descendência a terra onde eles peregrinaram e neles abençoaria todas as famílias, todos os clãs, todas as nações da terra. Pois bem, estamos agora no ciclo de Jacó. Semana passada nós vimos a primeira parte desse ciclo, onde ele está convivendo com a sua própria família e chegamos a ver as agruras que Jacó passou na concretização da sua própria família. Vamos recordar um pouquinho. Nosso estudo aqui vai trabalhar justamente com esta ideia. Jacó, o enganador, né? O nome de Jacó é um nome que lembra a palavra alguém que se aproveita, alguém que suplanta, não é bem um enganador, mas é aquele que se supera através de artimanhas, é aquele que, através da esperteza, consegue o que quer e que não se conforma de estar atrás, de ter sido o segundo a nascer, né? Até uma anedota, que talvez venha do Talmud, eu não fui verificar, mas que conta que, lá no capítulo 25, quando Rebeca sentiu que havia os gêmeos estavam brigando no seu interior, né? A ideia é justamente essa. Ela concebeu de gêmeos e parece que os dois brigavam. Há uma anedota dizendo era Jacó querendo passar na frente do irmão para nascer primeiro e que não conseguiu. Como ele não conseguiu, quando Esaú nasceu, ele agarrou no calcanhar e aproveitou a força do nascimento de Esaú para nascer também. Isso, nós já falamos sobre esse assunto, já falamos sobre essa questão, mas parece que a vida de Jacó é justamente marcada por essa luta, né? Nós vemos nessa imagem aqui a luta de Jacó com o anjo, que é, na verdade, um símbolo da luta de Jacó em todos os momentos da sua vida. Pois bem, ele agora parece que encontrou a sua esposa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha aqui, ele lutando com, a Bíblia chama de anjo, nós ainda não chegamos nessa passagem, mas nós vamos ver que é um anjo especial, né? Um anjo, o anjo do Senhor, que é uma imagem
próprio Deus, e é como se, pela conversa dele com o anjo, nós vamos perceber que ele, de fato, está lutando com alguém muito especial. Aliás, o nome dele, Israel, significa justamente isso. Lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu no sentido de que sobreviveu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vemos Jacó saindo de casa, né? Uma promessa e uma profecia. Aqui nós temos o que eu chamo de ciclo de Jacó. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto que a gente já deu uma olhada na semana passada, mostrando que a história de Jacó ela pode ser contada através de uma estrutura quiástica, onde a gente tem essa ideia de que os assuntos vão se sucedendo até que se chegar ao auge e depois eles vão se voltando ao ponto de início, como que repetindo aquilo que está sendo passado aqui. Ó. Dá uma olhadinha aqui, apenas para a gente... Deixa eu diminuir aqui também um pouco para que a gente possa ver a estrutura toda. Então, olha só, começa através do seu nascimento, que é um nascimento conturbado, difícil. Aí nós temos, enquanto eles estão... há aquele episódio, é narrado aquele episódio em que o irmão engana o outro, né? Na verdade, não engana, mas o Esaú despreza a sua bênção, enquanto que Jacó se aproveita da fraqueza do irmão. Há conflitos, há engano, né? Mas há também um pacto com uma potestade estrangeira da terra dos filisteus. Depois, o Esaú rouba a bênção Jacó rouba a bênção de Esaú, medo de Esaú de ter que servir da terra, e a fuga, né? Aqui está escrito, porque foi uma tradução automática, então fleet, ele entendeu como voo, na verdade é a fuga de Jacó, a fuga da terra. Durante a noite ele se encontra com seres divinos que subiam e desciam uma escada perto da fronteira, né? A palavra Beracá significa bênção. Ali Deus lhe aparece e lhe abençoa, e ele tenta fazer uma barganha com Deus. Aí então ele chega até a terra de Labão, e lá ele combina salários e tal, e nós chegamos aqui àquela ideia de que a filha mais nova, aqui é importante ressaltar, né? A mais nova, ela é estéril. E porque Jacó tem preferência por ela, que é a sua esposa, a esposa do coração, a filha mais velha, que é desprezada, começa a se transformar numa mulher extremamente fértil. Lia, né, que são nomes que se intercambiam, né? Lia tem uma fertilidade mais nova, maior do que a de Raquel, e aí nós estamos justamente aqui, né? Nós temos o sonho, Deus fala, né? Nós temos a história, a juventude, a astúcia para ser bem-sucedida, a bênção paterna, um acordo feito com a mãe para enganar, e as consequências disso, que é deixar o lugar da bênção, e neste lugar, uma noite, há uma porta na casa de Deus. Deixa eu dar uma interrompida por aqui, porque eu quero pegar a partir desse texto, mas antes nós vamos dar uma olhadinha aqui no texto de... Tá? Espera um pouquinho só. Não, tá ok aqui, não tem problema, a gente vai trabalhar aqui com esse texto. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na linguagem de hoje, né? E nós temos aqui uma história que nós já lemos na semana passada, mas que hoje a gente precisa fazer aqui uma rápida, um rápido
uma lembrança rápida desse texto aqui. Vamos lá. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse: dá-me filhos, senão morrerei. Esse texto aqui, ele está bem no meio desta história do cumprimento da bênção de Deus para Jacó. Lembra? A bênção de Deus diz: eu te multiplicarei, eu farei de ti uma grande nação, e assim como essa bênção havia passado de Abraão para Isaac, você tem. Abraão tem um único filho. Isaac tem 2. Ok? Verdade que Abraão se torna Abraão, porque ele não é somente da linhagem de Isaac, mas de todas as linhagens de Jacó. Nós temos aqui, de todas as linhagens de Abraão, nós temos Isaac e Ismael, e depois Abraão ainda tem mais filhos, então ele se torna pai de muitas nações. Já no caso de Isaac, há o dobro da semente. E no caso de Jacó, essa semente se multiplica de uma maneira exponencial. Olha só. A família de Jacó, o sonho dele era casar-se com Raquel. Casar-se com Raquel. Mas ele recebeu Lia como sua esposa. Como serva de Lia, ela recebeu Zilpa. Raquel casou-se uma semana depois, ok? Jacó teve que trabalhar 7 anos pela Raquel, como ele havia trabalhado já. Ele pensava que estava trabalhando para casar com a Raquel, mas o sogro o enganou e ele casou-se com Lia, recebeu então a serva para acompanhar Lia. Depois ele se casa com a Raquel e trabalha mais 7 anos e como serva de Raquel, Bila entra nessa história. E aí Deus percebe que Raquel está sendo desprezada, que Jacó amava a Raquel mais do que a Lia, então começou a desprezar a Lia. Essa história é familiar, né? Um pai que prefere um filho ao outro. É o caso da própria história de Jacó. Jacó foi preterido por Isaac, ele que era o filho mais novo, então o pai se apegou mais ao filho mais velho e a mãe se apegou mais ao filho mais novo. Agora, o que Jacó faz? Ele inverte a situação, ele se apega à esposa que é a filha mais nova e despreza a esposa, a primeira esposa, que é a filha mais velha. E aí a gente vê a ordem também, né? Ele casou-se primeiro com Lia e depois com Raquel. Ele desprezou a Lia e amou a Raquel. Então percebe que repete o erro que os seus pais cometeram na criação dos filhos. E ele mais tarde vai repetir esse erro na criação dos seus 12 filhos. E aí, à medida em que o tempo vai passando, né? Lia tem Rúben, Simeão, Levi e Judá. Ela é extremamente fértil. Raquel não tem ninguém. Então, o que Raquel faz? Entrega a sua serva e aí nasce Dan. E depois, Naftali. Então, Raquel tem os seus filhos através da Bila. Mas aí a Lia fala assim, bom, eu também tenho uma serva. E através dessa serva, Gade e Aser. E ainda depois disso, Lia ainda tem Issacar e Zebulon. E aí, então, ok? Raquel tem o seu primeiro filho. Você percebe que ele está todo colorido aqui. Por quê? Porque para Jacó, este filho era o seu primogênito.
ele desprezou todos esses filhos aqui, né? E colocou e elegeu José como seu primogênito. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver lá na frente. Mas percebe como, embora Deus esteja cumprindo a sua promessa, no entanto, Jacó ainda está cometendo os erros do passado, está repetindo os erros do passado. Tendo Raquel dado à luz a José, que é o último, né, filho, depois ela vai dar à luz a Benjamim no caminho, né, quando a fuga de Jacó da casa do seu sogro, mas quando ele foi até Labão e disse: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi. Eu paguei por isso e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Notem, este capítulo 30 aqui marca uma ruptura importante na vida de Jacó. Agora, vocês podem imaginar que confusão que era essa família. Vocês podem pensar que família é essa? Olha só, uma mulher disputando com a outra o tempo todo, de repente entra uma serva, entra outra serva na história, Jacó se vê com 2 esposas e 2 concubinas. Para ele é uma bênção ele ser contemplado com uma família grande, com uma família abençoada, porque isso é promessa de Deus, é cumprimento da promessa de Deus. Então, a promessa da semente está se cumprindo na vida de Jacó. A semente de Jacó está sendo uma semente ampla, uma semente abençoada, uma semente de profusão de filhos, que vão ser justamente as 12 tribos de Israel. Deus já está começando a formar ali o seu povo. A outra promessa é uma promessa que diz respeito à terra, mas tem 2 problemas. Jacó está longe da terra que ele deveria estar, porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando foi a hora de Isaac casar, Abraão não queria que ele saísse da terra, mas agora, por causa dos erros e por causa dos pecados de Jacó, foi necessário que ele fugisse da terra. Por quê? Porque o seu irmão, de quem ele aproveitou da fraqueza, da mesma forma como o seu sogro aproveitou também da fraqueza de Jacó. Qual era a fraqueza de Jacó? Estar apaixonado por Raquel. Estar apaixonado por Raquel se tornou para Jacó numa fraqueza que Balaão aproveitou, assim como ele se aproveitou da fraqueza do seu irmão de ser uma pessoa impulsiva. Então vamos lá, qual era a fraqueza de Esaú? Paixão. Ele era um homem irascível, apaixonado, ele quer tudo para agora, eu quero agora. Qual era a fraqueza de Jacó? Paixão. Ele se apaixonou por Raquel. Labão percebeu, falou: bom, então você faz o seu salário e tal. Como ele sabia que o Jacó queria valorizar, queria mostrar que ele valorizava aquela mulher que ele queria se casar, ele propôs: olha, eu trabalho 7 anos por ela, você não precisa pagar nada. Então, nota, Labão teve um empregado bom, trabalhador, firme, porque ele estava trabalhando. Diz o texto que trabalhou por amor a Raquel 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando ele vai pegar a esposa, ele é enganado no escuro. Lembra que o pai traz a noiva e ele não sabe que ele está se casando com Lia, então ele está como que cego. Lembra? Ele enganou o pai porque o pai estava no escuro, porque o pai não enxergava, porque o pai era cego. E agora ele está sendo enganado também, aproveitando-se da escuridão. Quando ele abre os olhos, assim como seu pai, quando percebeu, quando chega o Esaú e traz a comida, ele diz: mas quem era aquele que estava comigo agora? É a mesma coisa, quando Jacó acordou: quem é essa que está comigo? E ele vai reclamar com o pai, e o pai lhe dá uma bronca ainda. Fala: que isso? Que história é essa? Está querendo mudar os nossos costumes? Não, você quer casar com a Raquel aí? Não tem problema.
Você espera a semana, porque era uma semana de núpcias, você espera a semana, eu te dou em casamento a minha outra filha mais nova, e você vai me trabalhar mais 7 anos. Não, mas aí você quer trabalhar menos por Raquel do que por Lia? Peraí, que história é essa? Então, durante 14 anos, Jacó trabalhou de graça. Percebam que aquilo que ele fez, ele está recebendo de uma maneira violenta. Agora, olha aqui, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Palavra dura, né? Para se dizer para uma mulher que quer ter filhos. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, e aí a gente tem aquela confusão toda, ok? Então vamos dar uma olhadinha lá na frente, né? Capítulo 30, tem toda essa história, tem a história da mandrágora, eu já expliquei isso na aula passada, ok? Vamos lá, vamos para frente, e a gente vê quando José nasce, está aqui, olha só. Depois disso, deu à luz a uma filha chamada Diná, que era filha de Lia, ok? A ordem que eu coloquei ali parece que não é essa, porque Lia, tendo concebido outra vez, deu à luz o seu 6º filho e tal, Zebulon. Então, Issacar e Zebulon são depois dos filhos de Zilpa, depois de Gad e Asser. Isso mesmo. Então, Issacar e Zebulon, lá depois que Dan, Naftali, Gad e Asser, Issacar e Zebulon são os irmãos mais novos. E aí, então, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho, mas esse outro filho não vai nascer agora. Tá? Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, que eu dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira te servi. Pois bem, só que aí vem uma segunda fase. Vamos nos lembrar que uma das promessas de Deus que incluía a terra também incluía a riqueza, incluía, né, a prosperidade. Abraão se tornou um homem próspero no Egito. Isaac tornou-se um homem próspero na terra dos filisteus. E agora Jacó tinha saído de casa sem nada. A promessa de Deus, a promessa que Deus lhe fizera lá em Betel, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em Betel, capítulo 27, se eu não me engano, capítulo 27, aqui 27 é a bênção, ok, 28 ele foge, e aí no 28 nós temos ali, Jacó vai para a Mesopotâmia, e aí ele tem um sonho. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ok? Perto dele estava o Senhor. Disse, eu sou o Senhor, Deus, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei e a tua descendência. Então, ele já estava longe da terra. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Até agora, Jacó não havia percebido esta presença de Deus, porque ele está naquele turbilhão daquela família, daquelas mulheres disputando por ele e querendo agradá-lo e querendo de alguma forma. Então, Deus já está com ele, lhe dando uma das maiores bênçãos e cumprindo a promessa feita a Abraão, a Isaque e agora a Jacó. Então, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra
porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te referi. Olha o que Jacó faz. Ele vai querer garantir, ele, quando acordou, disse, né? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e tal. Aí, quando ele se levanta, ele faz um voto, que é o voto de Jacó, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me empreenda e me der pão para comer e roupa que me vista. Até agora era tudo que ele tinha conseguido. De maneira que eu volte em paz. Agora ele está tentando voltar em paz. Porque na cabeça dele, ele disse, eu já consegui o que eu queria. Eu comi durante 14 anos, né? Eu tive o que vestir, estou voltando com uma família grande e nada. Não tenho nada. Nada está aqui comigo. Só que vamos voltar lá para o capítulo 30, para a gente ver a segunda parte da luta. Eles fazem um trato. Então, Labão lhe respondeu. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois do nascimento de José, tal. Então, Labão respondeu, fica comigo, por favor, né? Pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Olha só. E disse ainda, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Eu preciso ver se, por meio de adivinhações, da onde que tirou. Né? Porque pode ser que o Labão, percebendo que o tempo estava terminando, ele tenha consultado realmente a Deus. E Deus lhe disse, olha, eu estou te abençoando por causa desse jovem. Cuida bem dele. Disse ainda, fixa o teu salário. A última vez que ele fez isso, Jacó saiu na desvantagem, porque ele combinou uma coisa e recebeu outra. Que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como eu te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente. Isso todo mundo estava vendo. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então, Labão lhe perguntou, que te darei? Que te darei? Respondeu Jacó, nada me... Vamos lá. Ok, nada me darás. Nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, aqueles que tinham manchas, ok? E todos os negros dentre os cordeiros, o que é raro, ok? Normalmente, cordeiros negros não são comuns, é uma lã extremamente rara. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, então, dentre o cordeiro, será isto o meu salário. Jacó estava pensando numa maneira de tornar o salário dele visível. Então, que ele ia dizer, olha, eu vou separar, você sabe que no seu rebanho, você tem poucos animais, poucas ovelhas malhadas e salpicadas, poucas ovelhas negras, e poucas cabras malhadas e salpicadas. Eu vou separar esses animais e isso vai ser meu salário. E todos os animais que nascerem com essas características vão ser meus. Os limpos, os branquinhos, cuja lã é mais preciosa, não é seu. Porque ele conhecia o sogro. Ele já tinha ficado malandro o suficiente. Assim, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, note, as ovelhas ele só queria as negras. Esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então, eu terei, ele estava pensando numa maneira inteligente de deixar bem claro o que era dele e o que não era. Disse Labão, pois sim,
seja conforme a tua palavra. Mas, versículo 35, naquele mesmo dia, antes do Jacó, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Quando Jacó foi lá para pegar o seu salário, cadê o seu salário? Não tinha. Nenhum animal com as características que ele havia proposto ao seu sogro. Foi enganado de novo. Sogro bom esse, né? Puxa vida. Olha só. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. São árvores que têm manchas. Normalmente elas são manchadas. E lhes removeu a casca em riscas abertas. Ele fez riscas, deixando aparecer a brancura das varas. Provavelmente ele imaginou que com isso iria influenciar o nascimento de animais com as características que ele queria. Isso é uma espécie assim de feitiçaria que ele tentou fazer. É uma maneira de tentar fazer um encantamento para que os animais pudessem nascer. As quais, assim, escorchadas, vamos ver como é que diz aqui no versículo 7, né? 37 do texto aqui, deixa-me ver. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. E pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. E fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas, né? Acreditava-se que a cor das crias era determinada pela cor do objeto para o qual a fêmea estivesse olhando no momento de cruzar. Ok? É uma espécie de simpatia que ele estava fazendo. Jacó separou as ovelhas dos bodes, fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. De modo que ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Então, notem que a riqueza de Jacó foi crescendo a tal ponto que ele começou a ficar rico. Então, vamos lá. Deus estava cumprindo a sua promessa, já havia cumprido a promessa de que Jacó teria uma grande descendência e de que essa descendência iria ser a base da bênção para todas as nações, e agora Deus está enriquecendo, mesmo que ele fez com Abraão e com Isaac. Abraão e Isaac também enriqueceram na terra dos estrangeiros. Abraão na terra do Egito, Isaac na terra dos filisteus, e agora o Jacó estava enriquecendo lá em Arã, que era a terra dos seus antepassados. Olha o que diz aqui. Quando Jacó quis ir embora novamente, o sogro não quis deixar e tal, mas houve uma ocasião em que Jacó precisou fugir. E, ao fugir, o sogro veio ao seu encalço, e quando o encontrou, os dois tiveram uma conversa dura. E Jacó disse ao seu sogro o seguinte: tu sabes como venho te servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando te hei eu de trabalhar pela minha casa? Vamos voltar aqui ao nosso texto.
Vamos ver como é que foi a fuga de Jacó. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. E de que era do nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: agora sim, agora, Jacó, é hora de voltar. Torna a terra de teus pais e a tua parentela. Eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai tem me enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Sabe aquela combinação? De vez em quando Jacó chegava, olhava, falava: oh, muita ovelha, vou mudar, agora você usa, você pega tais ovelhas, você pega... E foi mudando. Segundo Jacó, foram 10 vezes que isso aconteceu. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, né? Vamos lá. Se ele dizia, onde que está? Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Betel era aquele lugar onde ele havia dormido. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Interessante, né? Fecha-se um ciclo aqui, né? Deus tinha dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Lá ele criou uma família, um filho, o filho teve um filho e tal, e agora esse filho sai da sua parentela e volta para a terra onde Abraão estava. E agora Deus está dizendo: agora você volta para a terra que eu lhe prometi. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Elas estavam com ele. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Você se lembra que Rebeca tinha dito assim: olha, se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar e tal. E Rebeca disse assim: olha, caia sobre mim essa maldição. Rebeca já tinha morrido. Isaac não. Isaac estava vivo ainda. E o Jacó resolveu ir lá antes que o pai dele morresse. Então vamos ver aqui, né?
Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumularam em Padã-Arã, e para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Por que será que Raquel fez isso, gente? Né? Foi tudo bem, Jacó poderia sair com o gado, ele tinha tudo anotadinho, o que era o gado dele, mesmo aquelas mudanças de salário e tal. Se o Labão fosse atrás e dissesse assim, olha, você me roubou, Jacó ia dizer, não te roubei. Tudo que eu tenho aqui eu consegui com o meu trabalho. Mas Raquel roubou os ídolos do lar. Talvez ela quisesse uma garantia, uma certeza, ela quisesse uma prova para dizer, olha, o dia que meu pai morrer, eu vou entrar na partilha dessa herança. Eu tenho que ter uma prova de que eu sou filha dele. Ou talvez ela tivesse tomada por uma superstição. Talvez ela tivesse tomada pela ideia de que aqueles ídolos iriam abençoá-la. Jacó logrou a Labão o arameu. Versículo 20 diz aqui, foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão o arameu, fugindo com tudo que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Ele foi naquela direção. Agora, nós encontramos Jacó, meus irmãos, numa situação muito complicada. Eu vou explicar por quê. Quando Jacó começa a sair da região de Padã-Arã, o seu sogro chega e vai ver o que aconteceu. Cadê meus genros? Cadê minhas duas filhas? Cadê os meus netos? Cadê o gado que estava aqui? Ele deve ter ido lá contar no gado dele se estava faltando alguma coisa, né? No gado miúdo que ele tinha, nas cabras e tudo. As ovelhas ele tinha levado com ele, porque ele foi tosquear as ovelhas, mas ele deu por falta dos ídolos do lar. E foi a desculpa que ele arrumou para poder pegar um exército e ir ao encalço do seu genro. Olha aqui, no versículo 22, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. Então, pensa, Jacó, cheio de crianças. Ele tinha servos, seus servos tinham filhos, tinha gado. Ele não podia andar rápido. O sogro veio com um exército atrás dele. Só que, no meio do caminho, ele fica sabendo que o irmão dele ouviu dizer que ele estava indo para encontrar-se com o pai. E o pai e o irmão dele saiu com um grupo de homens, com seu exército, também na direção de Jacó. Jacó estava no meio de 2 homens que queriam pegá-lo, o irmão queria matá-lo, o sogro queria recuperar as coisas, tinha uma demanda com Jacó, era a desculpa que ele precisava para pegar suas filhas de volta, ficar com os netos, ficar com tudo, poderia matar Jacó. E Jacó se vê apertado nessa situação. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Não se exceda com Jacó. É como se Deus dissesse, não bota a mão nesse moço. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Bom, vamos voltar aqui para o nosso texto, ok? Nós estamos aqui, já falamos do salário de Jacó, e agora nós vimos que até no seu salário
houve uma tentativa de enganá-lo, ele efetivamente foi enganado, mas Deus interveio. Vamos pegar essas duas coisas, para mim, são muito claras nesse texto. Vamos dar uma olhada aqui, porque Deus está transformando o Jacó, aquele que faz tudo para conseguir sair em vantagem, numa outra pessoa. Deus está preparando Jacó para se tornar Israel. Israel é uma palavra hebraica que significa príncipe com Deus, aquele que prevalece estando na presença de Deus. Deus, então, estava mexendo com a família. Nós temos do capítulo 29, versículo 1 até o capítulo 30, versículo 26, a formação da família de Jacó, e nós vemos todas aquelas idas e vindas, toda aquela luta. No meio de tanta luta, Jacó talvez não esteja percebendo que Deus está transformando, porque a cada filho que nasce, Deus está cumprindo a sua promessa. Deus está dando uma semente. Essa família, olha só, ele foi enganado no casamento, ele desprezou a irmã mais velha e amou a irmã mais nova. Deus abençoou a mais velha com fertilidade, isso lhe deu 6 filhos e mais 2, na verdade 8 filhos por causa disso, e mais 2 filhos de Bila. Então, 10 filhos ele teve, porque ele desprezou a mais velha e ele causou toda essa confusão. As suas mulheres viviam em disputa por causa dele. Mas, ao mesmo tempo, ele termina essa fase com 11 filhos de 4 mulheres diferentes. A promessa da semente está se cumprindo na vida de Jacó. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Às vezes a gente está passando por lutas, por sofrimentos e tal, e a gente não percebe que Deus está abençoando a vida da gente. Essa bênção de Deus, ela permanece mesmo que nós não sejamos fiéis. Deus está cumprindo a sua promessa. No trabalho, Gênesis 30, 27, 43, a partir do momento que ele faz o acordo com Labão, e ele começa a trabalhar corretamente, honestamente, olha só, ele trabalhou de graça por 14 anos. Ele fez um acordo e foi enganado no pagamento, que era justamente as suas 2 esposas. Teve o seu salário trocado 10 vezes. Ele reclamou isso com as esposas, depois ele vai reclamar com Labão, e Labão não contesta, não. Tornou-se motivo de desconfiança para os outros filhos, para os outros pastores, todo mundo dizendo, olha aí, ó, Jacó está enriquecendo à custa do sogro, Jacó está enriquecendo, só que ninguém vê o trabalho dele. Só que ele vai terminar essa fase rico e abastado. Deus está cumprindo, Deus não está... O que Jacó pediu no seu voto? Não, Senhor, me dá comida, me dá o que vestir. Deus me deu muito mais do que isso. Se o Senhor for comigo e me fizer ir e voltar em paz para a minha casa, ele não acha que está voltando em paz, mas ele está estabelecendo uma paz que vai durar até para quando as tribos voltarem para a terra prometida. Ele vai estabelecer uma paz num acordo com o sogro. Ao mesmo tempo, ele está indo ao encontro do seu passado, da sua história conturbada do passado. Ele está indo ao encontro do seu irmão que quer matá-lo. Essa é a notícia que ele tem. Então, vocês podem imaginar a situação de Jacó nessa história, mas tudo isso faz parte deste plano de Deus. Deus está preparando a história, Deus está movendo a história de uma tal forma que Jacó está sendo abençoado e ele não está percebendo. Ele ainda continua aquele cara que quer lutar, ele quer fazer, ele ainda tem toda aquela energia para brigar com o sogro, porque ele, uma hora ele fala assim, cansei, vou embora. Espera o sogro estar longe, pega as suas esposas, pega os seus filhos, pega tudo que ele tem, coloca tudo em camelo e vai, e aí ele vai
encontrar-se com o seu sogro num momento complicado. O seu sogro chega louco da vida. Embora Deus tenha dito a ele que não deveria tocar em Jacó, ele ficou muito bravo. Olha aqui o texto. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo, tomando, pois, consigo seu irmão. Deus, porém, fala a Labão. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. Disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Aí, meu amigo, minha esposa, casei com ela, trabalhei 14 anos por essas duas. Por que fugiste ocultamente, me lograste, e nada me fizesse saber? Para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa. Você acredita no Labão? Depois disso, por que fugiste ocultamente e me lograste? Nada fizeste saber para que te despedisse. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus, vamos lá, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tem saudades? Não, ou melhor, porque tem saudades da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Nosso tempo está terminando. A gente vai saber o que aconteceu depois disso. É só na semana que vem. Agora que partiste de vez, porque tem saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Ele diz: há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas Deus falou para não, mas agora me explica. Por que você furtou os meus deuses? Você não tem o teu Deus? Pois é. Te convido para estudarmos juntos na semana que vem esse novo assunto e ver como é que Jacó se saiu disso em relação ao seu sogro, como é que foi um encontro com o irmão, mas no meio do caminho ele tinha alguém mais poderoso para se encontrar com ele. E aí a gente vai entender como Deus estava transformando Jacó em Israel. Deus estava transformando aquele suplantador em príncipe. O pai da nação de Israel. Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja com teu coração. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas hoje com esse texto. Até semana que vem.